A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho. A informação foi apontada pela PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Esta é a quarta queda consecutiva do índice, que no primeiro trimestre do ano marcou 12,7% de desocupação. Mesmo com o número positivo, o desemprego ainda atinge 12,6 milhões de pessoas no país. Começa com você, Constantino, diga aí. Olha, o dado é bom, é positivo, assim como o crescimento do PIB que comentamos, são sinais alvissareiros em relação a uma retomada que está vindo, mas é lenta demais. Ainda temos 5 pontos percentuais de PIB abaixo do pico de 20 trimestres atrás, né? O desemprego, como você disse, foi criado bastante posto, mas ainda é 12,6 milhões, que é um patamar assustador, e dos postos criados, metade na informalidade, que é uma qualidade pior, obviamente, né? Fora desalentados e tudo mais. Então, digamos assim, o filme está melhorando gradualmente, mas aquém do necessário, e o quadro, a fotografia, ainda é muito assustadora, né? Então, a gente tem motivo para otimismo, porque na margem a segunda derivada é positiva, mas quando a gente olha a fotografia, se afasta um pouco, ainda é um quadro bastante preocupante. Eu acrescentaria questões externas que fogem ao controle do governo, né? A crise na Argentina, que está muito ruim, a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que gera incerteza, e no âmbito doméstico, a ala econômica vem fazendo o dever de casa, apesar do que essas reformas demoram a surtir efeito desejado, só que a ala política ajuda a contaminar o ambiente e gera incertezas para os empresários que precisam tirar da gaveta projeto de investimento, além do STF, claro, gerando incerteza jurídica. Então, esse ambiente de incerteza política e jurídica, eu acho que é o que vem prejudicando aquilo que o Keynes chamava de espírito animal do empresário. E é por isso que eles não tiram tão rápido assim projetos de investimento da gaveta. Então, ainda nada para se festejar soltando fogos de artifício, mas podemos ficar pelo menos com um pouco mais de esperança na retomada do crescimento e na redução do nível de desemprego. Concorda, Vera? Concordo, acho que é isso mesmo. Isso também é a análise do governo, né? Apesar do presidente ter saído do Alvorada brandindo os 4 jornais e falando que justamente essas ressalvas seriam uma prova de que a imprensa torce contra, ele próprio, ao longo da fala com a imprensa nessa saída do Alvorada, acabou reconhecendo que não está crescendo muito, que ainda precisa muito melhorar. E o ministro Paulo Guedes faz uma análise também bem parecida com a que está nos jornais. Eu conversei com o ministro nesta sexta-feira. Ele disse que não vai comentar o PIB de público, porque ele não tem comentado as parciais, vai deixar para fazer um comentário quando tiver o quadro do ano, mas o ministro faz uma análise bastante interessante, Vitor. Ele diz o seguinte, que submetido durante muito tempo ao que ele considera ali um regime de uma espécie de dependência do Estado e dependência de mecanismos heterodoxos de indução da economia, o empresariado brasileiro está sendo submetido a uma espécie de desmame. E ele acha que tem uma crise de abstinência, e não só do empresariado, mas de vários setores da economia, que teriam de se acostumar com essa nova racionalidade econômica, nova ortodoxia que ele está tentando implementar aí na economia. Então, ele acha que isso é um período natural de acomodação da economia que vai levar este ano e o próximo. E aí, nos 2 últimos anos do mandato, é que a coisa vai começar a rodar a pleno vapor, vai começar a rodar a níveis mais elevados. E aí, ele estima que no último ano esteja crescendo a economia em algo em torno de 3 a 3,5%. Então, essa é a expectativa do ministro, uma expectativa bem mais razoável e bem mais pé no chão do que aquela que ele esgrimia na campanha. Então, ele já de pé da situação, tendo tomado pé dessa situação e visto ali as variáveis que ele tem de mexer para destravar também o investimento público, que é algo muito difícil, premido pelo teto de gastos, premido por um gasto muito grande com o serviço público, com folha de pagamento, tendo endereçado reformas que são pesadas e difíceis e de difícil consenso, ele acha que então a coisa vai andar num ritmo mais lento, mas que estaríamos aí submetidos a essa ordem natural, uma espécie de desmame, portanto, de uma política deletéria do passado, aquela que usava instrumentos artificiais para induzir a demanda,
para induzir consumo, que nos levou à crise da Dilma Rousseff, aquela que eu tratei de enunciar aqui ontem, e aí fiz ali todo o arrazoado dos meses, dos trimestres que ela durou, muito duradoura e de difícil superação. Então, o governo também não está soltando fogos de artifício. Ontem a gente falou da reação do Mansueto, a do ministro Paulo Guedes é bem parecida, atuando ali no limite do decoro e esperando que as coisas comecem a ganhar corpo. Ninguém fala num crescimento acima de 1%, então não tem ufanismo por parte do governo. Para que cresça 1%, a gente teria que ter um crescimento de 0,57 em cada um dos trimestres que faltam. É muita coisa. O emprego também não deve ter uma recuperação exorbitante aí nesses 2 últimos trimestres, embora deva seguir essa curva positiva que está sendo mostrada. Então é isso, aos poucos, com fundamentos. É importante que seja assim, né? Que seja aos poucos, mas que os fundamentos estejam corretos, para que lá na frente você colha o segredo. É a mesma coisa, eu acho, que um regime. Se você fizer um regime desses radicais, que você passa ali meses de jejum intermitente, você vai emagrecer muito rápido e depois vai engordar assim que comeu o primeiro carboidrato. Um crescimento com fundamentos sólidos nos permite ir aos poucos, mas colher lá na frente com maior robustez e maior solidez. Vai lá, Josias. É isso, acho que a Vera e o Constantino resumiram bem a situação. De novo, nós estamos diante de uma notícia econômica que, embora carregue um lado positivo, ela não pode ser celebrada, né? O emprego com carteira assinada estagnou praticamente e o desemprego diminui lentissimamente graças ao crescimento de uma ocupação informal, essa sim batendo recorde. Nesse bolo da informalidade, é preciso lembrar que estão incluídas aí pessoas empregadas no setor privado sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ, muitos, segundo o IBGE, empregam, são trabalhadores sem CNPJ que empregam, quer dizer, eles estão, além de não ter CNPJ, eles estão empregando gente sem carteira assinada. Então, quer me parecer que a ideia do emprego está sendo substituída no Brasil pelo conceito de ocupação. O sujeito, para encher a geladeira, ele faz qualquer coisa. A nossa crise é muito longeva, né? Nós estamos aí há 5, 6 anos numa batalha para sair de um abismo que é muito profundo. A Dilma Rousseff fez o pior da melhor maneira possível. Quer dizer, nós estamos num buraco e não conseguimos sair dele. E eu insisto, ontem falei sobre isso, e acho que é necessário acentuar, é espantosa a capacidade do presidente Bolsonaro de criar do nada crises que tornam mais lento um processo de recuperação econômica que já caminha tão devagar. Hoje perguntou-se a ele, lá na saída do Alvorada, ele reclamou da imprensa, ele diz que a imprensa combinou as manchetes, né? Porque teve o crescimento do econômico aí no segundo trimestre, mas 0,4%, você não pode dar uma manchete simplesmente dizer que o Brasil voltou a crescer, você tem que fazer as ponderações. Ele aí reclamou, disse que os editores combinaram as manchetes, perguntaram para ele se ele considerava, então o crescimento é robusto, é rápido? Não, não é rápido, é lógico que é lento, ele mesmo deu o braço a torcer, mas ele fica criando crise, agora está criando novas crises, que nós vamos comentar ainda mais adiante, né? Então essa visão do presidente me causa enorme incômodo, porque o Bolsonaro não é um homem burro, ele chegou onde chegou porque é inteligente, e me espanta que ele não tenha essa noção de que precisa ter foco na economia, né? E a imprensa, ela não é responsável pela crise. Se amanhã o presidente, ao invés de servir insensatez, começar a servir serenidade, as manchetes mudam de assunto no dia seguinte. Se o crescimento for volumoso e impressionante, eles vão estar nas manchetes. Quer dizer, o presidente deveria se concentrar, inclusive porque politicamente é bom para ele. Se ele quer se reeleger, ele precisa dessa reação econômica mais rápida.